Bom dia, pessoal. Hoje não teremos aula de geometria. Na aula de geometria eu vou estar falando um pouco sobre triângulo, algumas características do triângulo, e em seguida nós vamos tratar sobre os ângulos internos de um triângulo, tá bom? Pegue um livro na página 178 para poder acompanhar essa pequena aula falando sobre algumas características do triângulo e depois sobre os ângulos internos. Vamos aqui para o livro. Pessoal, olha só, aqui no livro nós temos assim, ó, na página 178, a rigidez do triângulo nas grandes construções. Se vocês observar aqui, ó, isso aqui é uma estrutura feita para receber um telhado. Então, na engenharia civil, é muito utilizado esse tipo de estrutura na construção de telhados de quadras de esportes, de casas, né, de galpões. Vários tipos de edificações utilizam esse tipo de estrutura. E se vocês observar bem, olha só, eu tenho um triângulo e dentro dele vários outros triângulos. Olha só, eu tenho aqui, ó, esse triângulo maior e vários outros triângulos. Observem isso, olha o tanto de triângulo que a gente tem aqui dentro. Por quê? Porque o triângulo ele é uma figura geométrica que nos traz o que? Rigidez dentro de uma construção. Tá? Essa estrutura ela é muito interessante. Olha só que eu tenho um outro triângulo aqui. Ó. Quando eu tenho essa madeira aqui, eu tenho essa viga, aí eu coloco essa outra viga aqui. Quando eu assento essa viga e essa outra viga, observe o seguinte, ela é travada aqui e ela é travada aqui. Essas duas estruturas, quando você coloca um peso aqui, quando você coloca um telhado aqui dentro, inicialmente, vamos esquecer essa parte aqui que é mais frágil, vamos supor que eu ainda não coloquei nenhum desses outros triângulos. Quando essa estrutura ela faz força para vir para cá, eu tenho essa outra estrutura também fazendo força para vir para esse lado. Então, essas duas forças aqui, ó, se anulam, tá? Elas pegam, eu tenho uma força empurrando para cá e eu tenho outra força empurrando para cá. E essa extremidade aqui está travada. Então, eu tenho essa base do triângulo que vai fazer essas duas estruturas aqui, ó, de madeira ou de ferro, se apoiarem e se anularem, tá? E aí, o que eu faço? Eu coloco esses outros triângulos aqui, ó, para dar sustentação ao peso que vier aqui, ó. Então, o peso que vier aqui, ele vai ser distribuído nessa base, tá? E esses próprios triângulos aqui, ó, vai estar dividindo forças para que essa base consiga suportar esse peso, tá? Então, é muito interessante porque, veja bem, essa base aqui, ó, ela vem aqui e trava, essa outra vem aqui e trava, essa faz força para cá, essa faz força para cá e tentam se anular aqui, ó, acaba se anulando. Então é muito interessante como o triângulo, como essas treliças, ela dá uma rigidez muito grande dentro das construções, tá? Então as construções utilizam muito dessas estruturas, principalmente em telhados, pontes. Olha só o tanto de triângulo que tem aqui, ó. Ah, professor, isso aqui é um quadrado, tá? Mas antes disso, isso aqui são triângulos, ó. A figura desse quadrado surgiu na montagem dos triângulos. O que dá toda essa resistência são os triângulos. Olha o tanto de triângulo aqui, ó. Tá vendo, gente? E aqui é a mesma coisa. Essa estrutura aqui da Torre Eiffel, ela é recheada de triângulos para se manter desta forma. Tá certo? Então aqui é só uma curiosidade que a gente está passando para vocês sobre a importância do triângulo dentro do estudo na construção civil, tá certo? E fora que aqui fala um pouco sobre a presença do triângulo dentro das artes, mas ao mesmo tempo essa arte aqui retrata uma construção, né? Algo relacionado à construção civil, tá certo? Esses aqui são só alguns exemplos, uns exercícios bem simples que a gente não vai se preocupar muito com eles, tá? E a gente vai vir aqui, ó, vamos passar aqui direto para
para esse conteúdo. Soma das medidas de abertura dos ângulos de um polígono. Soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo. A gente vai começar por aí. E se a gente observar aqui, ó, nessas estruturas que a gente tem aqui, ó, essa primeira estrutura aqui, que é o nosso esquadro aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. Se eu somar esse 30 com esse 60, vai dar 90. 90 mais 90, 180. Agora eu tenho esse outro triângulo aqui, tá? Nesse outro triângulo, eu tenho aqui um triângulo equilátero, né? Eu tenho essa reguinha aqui. Eu tenho esse triângulo equilátero. O ângulo aqui é 45, aqui também é 45 e aqui é 90. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Observe que a soma dos ângulos internos está dando 180, tá bom? Ó, utilize um transferidor para medir a abertura dos ângulos internos de cada triângulo. Depois calcule a soma desses valores. Vocês vão fazer aqui esse exercício, pega o transferidor e cheque. Vocês vão observar que a soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180. Se vocês fizerem a medida aqui, ó, e depois somar os ângulos internos, vai dar 180, tá certo? Nessa folha aqui, nesse exemplo que ele está mostrando, pessoal, esse exemplo aqui, ó, é uma das maneiras de se provar é uma maneira de provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. O que ele fez? Ele fez uma dobradura aqui, ó. Bom, eu estou falando para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu somar esse ângulo A, B e C, tem que dar 180. Observe o que ele fez, ele dobra. Quando ele dobra, esse ângulo vem para cá, ó, tá vendo? Agora, esta abertura aqui, ó, essa abertura, antes disso, o que aconteceu? Ele gerou aqui, ó, um triângulo de cá, ele gera um triângulo isósceles. Se ele gerou um triângulo isósceles, então esse ângulo é igual a esse. Por isso que ele colocou esse Azinho aqui, ó. Olha só, ele dobrou. No que ele dobrou, fez essa dobradura, ele verificou que esses dois ângulos são iguais, ó, ele dobrou. Então veio para cá o A. Aqui também eu tenho outro triângulo isósceles, porque quando ele dobra aqui no meio, esse ângulo vem para cá. Olha só, para onde que veio o C, para onde que veio o A e para onde veio o B. Se eu somar esses três ângulos, o que eu tenho aqui? Ó, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Entendeu? Então aqui, ó, é uma forma de provar que a soma dos ângulos internos é 180. Então nós temos aqui, ó, em todo o triângulo, a soma das medidas de abertura dos três ângulos internos é igual a 180 graus, tá? É igual a 180 graus. Veja como podemos demonstrar a propriedade verificada no explorar e descobrir para todos os triângulos. Então eu tenho aqui uma demonstração, tá? Então, dentro dessa demonstração, ele fala assim, ó, considere o triângulo ABC. Então eu tenho um triângulo aqui, ó, ABC, como vocês já sabem que é a representação. Pelo ponto A, tem aqui o ponto A, podemos sempre traçar uma única reta R paralela ao lado BC. Então o que ele fez? Ele traçou em cima desse ponto A aqui, ó, uma reta paralela a BC, a essa, ó. Tá certo? É verdade, aceita, sem demonstração. Basta eu conseguir fazer com que essas duas retas sejam paralelas, só isso. Obtendo os ângulos X, Y e Z. Então eu tenho aqui, eu já tinha um X, agora eu tenho o Y e o ângulo Z, cujas medidas de abertura são X, Y e Z. E tal que X mais Y mais Z é igual a 180. Tá certo?
Então, podemos notar aqui que a medida do ângulo A é igual a x, tá? Ou seja, x é a medida de abertura do ângulo A. Tá aqui, ó, x é essa medida. O y é a medida do ângulo B. Esse e esse têm a mesma medida, pois a reta R é paralela a ABC, AB e transversal. Então, eu tenho uma transversal Z e C com ângulos alternos internos. Perdão, aqui, ó. Pois a reta R paralela a BC, AB é transversal. Y e B são ângulos alternos internos. Nós estudamos sobre isso, ó, ângulos alternos internos. O que é alternos internos? Eu tenho duas retas onde elas são paralelas. Eu traço uma transversal. Então, esse ângulo e esse são alternos e internos. Por que internos? Eles estão entre essas duas retas, só que um está desse lado da reta e esse está desse outro lado. Por isso que fala alternos, né? Eles estão alternados, mas porém estão internos. O ângulo Z e o ângulo C também são alternos internos. Olha, eu tenho um Z aqui, eu tenho um C aqui. Né? Eles são alternos e internos. Então, isso, eles são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Se eu somar os três ângulos, vai dar quanto? 180 graus. Essa aqui é uma outra demonstração que a gente tem para provar que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Pessoal, para hoje eu quero que vocês façam a atividade 70, 71, 72 e 73. Tá? Eu vou deixar para vocês essas atividades aqui, para que vocês façam agora e me encaminhem. Tá? São 1, 2, 3, 4 exercícios. Tá? Faça a leitura dos exercícios, tentem resolver, tá bom? Depois a gente vem com a correção. Então, fica para vocês resolver essas atividades. Tendo alguma dúvida, depois a gente tira nas aulas de correções, tá bem? Tenham uma boa aula hoje, um bom dia e até mais. Fique com Deus, até mais.